Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Pela paz no mundo, pelas vocações, ao Divino Espírito Santo, a Nossa Senhora das Lágrimas, pedindo uma graça, e em ação de graças. De pé receberemos a procissão litúrgica. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Os nossos dons são muitos de um só Senhor, diversos os serviços de um só Senhor. Nossas nações variam de um só Senhor, guiados pelo Espírito de um só Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Fiquemos de joelhos para a invocação solene do Divino Espírito Santo. Minha culpa, tão grande culpa, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a nosso Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória,
Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais vossa igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo e realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar, meus queridos, para ouvirmos a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceu línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falarem em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte de Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor,
e da terra toda a face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Permaneçamos sentados para acompanhar a sequência de Pentecostes. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. Enchei-los bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei,
Rogai a vossa Igreja, que espera e deseja vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Amém, amém. Aleluia, 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 aleluia. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados filhos, nós celebramos hoje o domingo de Pentecostes. Domingo passado, celebrando a ascensão do Senhor, Jesus se despedia da sua presença humana entre nós e voltava para o Pai. E retornando para o Pai, ele nos dizia: Eu vou para o Pai, e de lá de junto do Pai eu enviarei a vós o Espírito Santo, que será o vosso defensor. E meus filhos queridos, hoje, uma semana depois, celebramos esta chegada tão esperada, tão importante, indispensável para o nosso caminho. Celebramos a chegada do Espírito Santo. Nós ouvimos na primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos
que após a partida de Jesus, os apóstolos sentiram medo e se reuniram com Nossa Senhora. E lá estavam eles com a Virgem Maria no cenáculo em oração. Eles sentiam medo, se sentiam inseguros. E na nossa vida, meus filhos, muitas vezes podemos ser tentados pelo medo, pela insegurança, pela escuridão. Mas o bonito é que, apesar deles terem medo, eles fizeram o caminho certo, se apegaram em Nossa Senhora e com ela rezavam no cenáculo, até que então, filhos queridos, aconteceu o milagre, um grande estrondo, tão forte que todos que estavam na rua vieram ver o que estava acontecendo. Jerusalém estava cheia de estrangeiros, nós ouvimos a lista na primeira leitura, e de repente o medo se foi, a tristeza se foi, e isso tudo deu lugar à luz, à alegria, à coragem. E eles anunciavam o Evangelho sem medo, e pregavam, e todos que escutavam os apóstolos entendiam o que eles falavam, porque naquele momento havia se manifestado o Espírito Santo. O Espírito Santo, meus filhos, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que com o Pai e o Filho são um só Deus, não três deuses, um só Deus em três pessoas realmente distintas. O Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, e assim nos foi enviado pelo Pai e pelo Filho. O Espírito Santo, meus filhos queridos, ele nasce de uma contemplação, ele procede da contemplação que o Pai tem pelo Filho e o Filho pelo Pai no mistério da Santíssima Trindade. Essa contemplação do Pai para o Filho e do Filho para o Pai em Deus é tão perfeita, é tão grande, que ela gera um amor. E esse amor em Deus é tão perfeito, é tão maravilhoso, que ele se constitui na terceira pessoa divina. É assim que temos o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. Ele é puro amor dentro da Trindade. E quando Jesus fala que vai enviar o Espírito Santo, filhos queridos, ele está enviando o próprio amor, que é o próprio Deus, o Espírito Santo para todos nós. E eles pregavam então com coragem, e todos entendiam, porque essa linguagem, a linguagem do amor, meus filhos queridos, ela é entendida em todas as partes da terra, em todos os povos o amor se faz entender. É maravilhoso o poder que o amor possui. Nós ficamos assustados com tantos sinais de ódio constantemente nas notícias, nas guerras, mas temos que lembrar que o amor é muito maior que o ódio, e que o amor se faz entender, e ele será a única forma de conciliar a terra. O ódio jamais conciliará, é o amor quem tudo concilia. E todos entendiam o que os apóstolos falavam. Esse mesmo Espírito chamado por Jesus, o nosso defensor, o nosso consolador, é a fonte de todos os nossos dons, todos os nossos carismas. Nós ouvimos a segunda leitura de hoje de São Paulo aos Coríntios, nos ensinando que todos os dons que nós temos, todos os carismas que temos, aliás, com facilidade nos prendemos muito nos defeitos. Hoje vamos pensar na qualidade, nas qualidades que temos. Todas essas qualidades que vocês têm, meus filhos, não devem ficar jamais enterradas, devem ser postas a serviço. São dons do Espírito Santo. Vocês todos, meus filhos, são agraciados com dons do Espírito Santo. A palavra dom significa presente. O dom é um presente que ganhamos de Deus. E o presente deve ser usado. Não foi feito para ficar escondido. E assim os dons que temos, as qualidades que temos, são presentes de Deus, para colocarmos a serviço do seu reino, da sua santíssima vontade, do bem da humanidade, da verdadeira fé. Filhos queridos, tantos serviços, tantos dons, tudo fruto do divino Espírito Santo. E neste dia, de uma forma especial, somos chamados, filhos queridos, a contemplar esse poder do Senhor, que através do divino mantém a vida da igreja ativa. O Espírito Santo continua agindo, meus filhos queridos. Ele age, ele continua a nos santificar e nos proteger.
E é graças a Ele que vocês hoje estão aqui nessa missa, que eu estou aqui. Tudo de bom que a gente faz graças ao Espírito Santo. Tudo, meus amados filhos. Ele está mais perto de nós do que nós imaginamos. Do mais perto do que nós podemos imaginar. Ele está conosco em todos os dias, em todos os momentos, as boas inspirações que temos, todos os atos de boa vontade e de bem que praticamos são obras do Espírito Santo na nossa vida. Meus filhos queridos, Ele que se manifestou como uma pombinha branca no batismo de Jesus, que se manifestou hoje em Pentecostes como línguas de fogo e que vem ser a alma da igreja. A nossa obra de salvação continua graças à ação do Espírito Santo que continua. Cada vez que alguém é batizado, se torna filho de Deus graças à ação do Espírito Santo. Cada vez que alguém é perdoado dos seus pecados, é perdoado, meus filhos, graças à ação do Espírito Santo na igreja. Hoje, aliás, ouvimos no Evangelho a instituição do sacramento da confissão. Jesus sopra sobre os apóstolos e dá a eles o poder de perdoar os pecados. Ação do Espírito Santo. Cada vez, meus filhos queridos, que a missa é celebrada, vocês devem perceber que tem aquele momento que a gente se ajoelha na missa, quando o sino do coroinha bate, é exatamente quando o padre põe as mãos sobre o cálice e a hóstia e invoca o Espírito Santo. Naquele momento a ação dele direta vai acontecer nas espécies sagradas e logo não será mais pão e não será mais vinho, será corpo e sangue do Senhor, graças à ação do Espírito Santo. Ontem, às 14h, aqui na Matriz, nós tivemos 14 casamentos. O nosso casamento foi tão lindo. E por que esse casamento aconteceu e os noivos aqui emocionados se uniam por toda a vida? Graças à ação do Espírito Santo. E lá no hospital, quando alguém está doente e recebe a sagrada unção, é visitado assim pelo Espírito Santo. E tantos que eu já vi desenganados, voltaram à vida. Ação do Espírito Santo. Ele age, meus filhos queridos, e está agindo o tempo todo na igreja e na vida de cada um de nós. É muito importante, meus filhos queridos, nós que temos que tomar decisões todos os dias, que diante das decisões importantes peçamos a Ele o dom da sua sabedoria. Sempre peçam, meus filhos, ao Espírito Santo a luz para tomar as decisões. Sempre peçam que Ele ilumine o seu caminho. E como cantamos naquela linda sequência, Ele vem dobrar aquilo que é duro, Ele vem aquecer aquilo que está frio, Ele vem trazer vida, regar aquilo que está seco. Ele vem, meus filhos, trazer para nós a graça de Deus. Jesus, nosso Senhor, agradecemos a Ele hoje e ao Pai, por ter nos dado o Espírito Santo, que é o próprio amor que um nutre pelo outro. E assim, meus filhos queridos, hoje o Espírito Santo habita no coração de cada um de vocês. E levem Ele consigo para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua família, sem medo, e sempre se confiem à proteção do Divino. Ele sempre foi chamado assim carinhosamente, o Divino, que é o Espírito Santo, esse dom de Deus, o próprio Deus, que é o nosso defensor, nosso consolador, a alma da igreja, é o nosso santificador. É Ele que nos levará para o céu. Graças ao sangue de Jesus e ao amor do nosso Criador, nós temos o Espírito Santo. Que Deus seja louvado por tanto amor, por tamanha misericórdia, e que possamos fazer que a nossa vida dê muitos frutos, pela graça de Deus, pela ação do Divino em nossas ações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos, meus queridos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus,
nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Elevando nossas preces a nosso Senhor, digamos após cada intenção: ó Senhor, dai-nos os dons do vosso Espírito. Ó Senhor, dai-nos os dons do vosso Espírito. Pela Igreja, presente em toda a terra, para que proclame as maravilhas do amor de Deus em todas as línguas e culturas do universo, oremos. Ó Senhor, dai-nos os dons do vosso Espírito. Pelo Papa, sucessor de Pedro, pelos bispos e por todos os párocos de suas comunidades, para que o Espírito Santo lhes dê ardor e sabedoria, oremos. Ó Senhor, dai-nos os dons do vosso Espírito. Por todos aqueles que invocam a Deus como Pai e receberam em seus corações o dom do Espírito Santo, para que sejam testemunhas vivas no Evangelho, oremos. Ó Senhor, dai-nos os dons do vosso Espírito. Por cada homem que faz o bem e ama a justiça, que luta e sofre pela liberdade e pela paz, para que o Espírito Santo torne mais firme a sua esperança, oremos. Ó Senhor, dai-nos os dons do vosso Espírito. Pelos fiéis que receberam dons do Espírito e exercem ministérios na nossa comunidade, para que em tudo agradem ao Senhor, oremos. Ó Senhor, dai-nos os dons do vosso Espírito. Acolhei, ó Pai, estes pedidos e aqueles que cada um traz no seu coração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar, meus queridos, e nesse ofertório colocar todo o nosso amor no coração de Jesus pelo Espírito Santo. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença do seu povo reunido. A vós, Senhor, apresentamos
oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, nós vos pedimos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que em comunhão com vosso Filho unigênito se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. É Ele que no início da Igreja nascente infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam sem fim o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo,
que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica, concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com vosso servo, o Papa Leão XIV, o nosso bispo Dom Adalberto e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo de Pentecostes, em que o Espírito Santo em línguas de fogo se manifestou aos apóstolos. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José, e também as dos santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião e de todos vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Elevou os olhos ao céu a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque.
Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Estimados fiéis, segundo as normas do direito e da liturgia, a comunhão eucarística pode ser recebida tanto em pé, nas mãos ou diretamente na boca,
como de joelhos. Se optar por receber de joelhos, deverá ser recebida diretamente na boca. Aquele que optar por receber a comunhão em pé, faça-o da seguinte maneira: a mão esquerda sobre a direita em forma de concha. Em seguida, pegue a comunhão com a mão direita e comungue em frente ao sacerdote ou ministro. Conferir se não ficou nenhuma partícula em suas mãos. Se sim, comungue imediatamente, pois nosso Senhor Jesus Cristo está inteiramente em toda partícula. Quando teu Pai revelou o segredo a Maria, que pela força do Espírito conceberia, a ti, Jesus, ela não hesitou logo em responder: faça-se em mim, pobre servo, que a Deus aprouver. Hoje, imitando a Maria, que é a imagem da Igreja, nossa família outra vez te recebe e deseja. Cheia de fé, de esperança e de amor, dizer sim a Deus. Eis aqui os teus servos, Senhor. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, venha o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Por um decreto do Pai, ela foi escolhida para gerar-te, ó Senhor, que és origem da vida. Cheia do Espírito Santo no corpo e no coração, foi quem melhor cooperou com a tua missão. Na comunhão recebemos o Espírito Santo, e vem contigo, Jesus, o teu Pai sacrossanto. Vamos agora ajudar-te no plano da salvação. Eis aqui os teus servos, Senhor. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Anima
Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi inebria me, Aqua lateris Christi lava me. Passio Christi conforta me, O bone Iesu exaudi me, intra vulnera tua, absconde me. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi inebria me, Aqua lateris Christi lava me. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a Igreja com os bens do céu, conservai-a em vossa graça, para que o dom do alto Espírito Santo nela continue sendo sua força e o alimento espiritual que recebemos, aperfeiçoe em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos avisos? Só avisando que na quinta-feira, dia 28 de maio, a Secretaria Paroquial estará fechada. Nós temos um encontro de secretárias em Rio do Oeste. Então, quinta-feira, a Secretaria Paroquial não atenderá. Isso, tem treinamento, então Rio do Oeste, todas as secretárias da Diocese estarão lá, e por isso, quinta, a Ivonete estará em treinamento lá o dia todo, também com o bispo, em reunião, então ela não vai estar por aqui. Mas temos missa normalmente, quarta-feira, aqui na Matriz, e quinta em Dalberja, normalmente também, ambos os dias às 7h30 da noite. E filhos queridos, já vão reservando na agenda o dia 4 de junho, dia santo de guarda, dia de Corpus Christi, onde vamos nos reunir todos, em todas as comunidades, para fazer uma grande procissão e uma linda missa em honra de nosso Senhor sacramentado na Divina Eucaristia. No dia 4 de junho, os tapetes começarão a ser confeccionados às 4h30 da manhã, e quem quiser já é convidado a guardar material em casa, a ir se preparando, cada um com as suas comunidades. E às 9 da manhã, no dia de Corpus Christi, nós teremos a missa solene aqui na Matriz, e após a missa, a grande procissão com 4 bênçãos do Santíssimo durante a procissão, em 4 altares, no trajeto que irá aqui da Matriz até o Colégio Amônia. Então já fica o convite para irmos reservando essa data especial, um dia de grande bênção e grande graça para todos nós. E filhos queridos, nós vamos agora receber hoje a bênção solene na festa de Pentecostes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, por seu poder purifique os vossos corações de todo mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu a diversidade das línguas, vos faça perseverar na mesma fé e por ela passar da esperança à plena visão. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre cada um de vocês, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, e permaneça para sempre. Amém. Amém. Uma ótima semana, queridos filhos, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cantemos o cântico final. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço
inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós